E olha, em ano de eleições, a atenção da mídia, dos eleitores, ela se volta para a pesquisa sobre intenção de voto. O pesquisador Ivan Roberto Ferraz, que é da Faculdade de Economia e Administração da USP, está aqui para falar conosco sobre uma nova forma de pesquisa eleitoral chamada mercado preditivo. Ivan, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, Heródoto. Ivan, me explica o seguinte, o que é exatamente mercado preditivo? Mercado preditivo é uma ferramenta inovadora que pode ser utilizada para agregar informações dispersas e agregando essas informações, eu posso fazer previsões com base no preço dos contratos negociados nesse mercado. Sei. Tá? Bom, isso é utilizado no mercado de bolsa de ações ou não? Não, o mecanismo é parecido com uma bolsa de ações. É parecido? Tá? Você pode fazer analogia tanto com uma bolsa de ações quanto com o mercado de apostas. As duas analogias são possíveis. Tá? Mas a ideia é assim, o mercado de ações tem uma finalidade, né, gerenciar risco, capitalizar empresas. O mercado de apostas tem outra finalidade, entretenimento. O mercado preditivo, ele usa o mesmo mecanismo, porém com a finalidade de agregar informações. Tá? Sei. Vou dar um exemplo. Dá um né? exemplo. Uma ação na Bolsa de Valores de uma empresa qualquer, que esteja custando hoje R$20, né? Se por algum motivo essa empresa soltar uma informação no mercado, que ela fechou um grande contrato com um fornecedor, com um cliente forte, né, importante, o que vai acontecer com a ação dessa empresa? Vai subir a ação de vai preço, subir. lógico. Né? Quanto ela vai subir vai depender da expectativa das pessoas até ela chegar a um outro patamar e estabilizar que esse patamar vai ser provavelmente muito superior ao preço original. O que aconteceu ali? O mecanismo de preço agregou uma informação nova. Tá? Então, mesmo numa bolsa de valores, o mecanismo de preço agrega informações, só que é um subproduto desse mercado, não é o objetivo principal. Tá? Um mercado preditivo, já ele é criado e pensado para agregar as informações e tirar proveito disso, especificamente dessa questão. Sei. Tá? Bom, esse mercado preditivo, por exemplo, poderia ser aplicado nas eleições presidenciais brasileiras deste ano? Poderia ser aplicado em eleições. Tem várias aplicações, desde aplicações com finalidades públicas quanto privadas. Empresas podem utilizar para assuntos de interesse e aplicações de interesse público como uma eleição é uma possibilidade também. Tá? Tem em outros países, a gente tem exemplos de casos onde já foi aplicado em eleições e até estudos que comparam a eficácia do método com as tradicionais pesquisas de opinião. Sei. Tá? E aí? Mas aí dá diferença ou não? Olha, o que os estudos têm mostrado até hoje é que o método ele é tão eficaz quanto, em alguns casos, até melhor que as pesquisas tradicionais. Ah, é melhor porque ele consegue oferir melhor a Ele tem algumas vantagens. Tá? Uma das vantagens é o baixo custo em relação às pesquisas, porque eu não preciso de uma amostra representativa. Tá? Uma outra vantagem é o fato que, como é um mercado, eu tenho um preço que é atualizado constantemente. Dá para você até imaginar um cenário onde um mercado com um volume grande, se a gente tivesse um mercado como esse, durante um debate você já conseguiria perceber nos preços das ações desse mercado durante o debate para já. Mas também o pessoal do meu partido não pode todo mundo entrar lá e acabar manipulando aquilo para que eu esteja numa situação melhor nessa pesquisa? Então, é por isso que os estudos, como que a gente está propondo fazer, são importantes, para a gente entender como esses mecanismos funcionam, né, e que medidas a gente pode tomar para evitar manipulações. É possível? Se você tiver um mercado totalmente aberto, né, e que tem uma desproporção do poder de compra, né, de cada ator desse mercado, cada participante, sim, alguns poderiam atuar de uma forma a tentar manipular esse mercado. Só que você tem medidas que você pode evitar isso. De repente, você pode limitar o valor de poder de compra de cada pessoa. Você também tem que tentar evitar que as pessoas se juntem e formem grupos para tentar em grupo manipular. Né? Então, assim, as pesquisas são importantes e é importante também que, para aplicar numa coisa tão importante quanto uma eleição, né, é importante que tenha uma regulamentação para o assunto, coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Sim, mas tá? quem é que regulamentaria uma coisa como essa? Quem cabe regulamentar isso? O Banco Central? Eu diria que, se você fizer uma analogia com o mercado futuro, talvez a CVM seria um órgão para regulamentar. Tá. Isso. Porque o que você negocia nesses mercados são contratos, né, que, na verdade, você pode pensar, um dos tipos de contratos seriam como se fossem opções binárias, né, que vão remunerar um determinado valor, né, numa data X, se o evento ocorrer, vai remunerar 100, por exemplo. Se não ocorrer, não remunera nada. Então, pode ser considerado uma opção binária. Então, agora, no caso como esse, quem é que banca isso? Tá. Quem é que recebe o dinheiro por isso e quem é que então, vai distribuir? Uma coisa que é super importante deixar claro, né? Lá fora a gente tem exemplos desses mercados usando dinheiro de verdade. Tá? Aqui a pesquisa que a gente está fazendo no Brasil, até para evitar qualquer problema do tipo, ser considerado apostas e tal, nós não vamos usar dinheiro de verdade. A gente vai usar uma moeda fictícia,
Então vocês vão fazer isso? Vai ter experiência agora? Vai ter experiência agora. Tá? E as pessoas podem participar? As pessoas podem participar. A primeira etapa da pesquisa já está no ar. Tá? É o site bolsadeprevisões.com.br. Bolsadeprevisões.com.br. Isso. Bolsadeprevisões.com.br. Exatamente. As pessoas já podem participar. Tá? É parte da minha pesquisa de doutorado, tá? na FEA, na USP. E o objetivo é estudar esse método no contexto brasileiro. Tá? E para isso a gente está propondo 3 temas na Bolsa, né? Que seria economia, eleições, né? Indicadores econômicos, tal, a questão das eleições e esportes também. Eleições a gente ainda está dependendo de um parecer da universidade, porque é um assunto bem delicado, então a gente está tentando, provavelmente não deve ter problema, porque como eu falei, não existe legislação, a gente não vai usar dinheiro de verdade e principalmente a gente não vai divulgar nenhuma previsão durante a pesquisa. Tá? É um estudo acadêmico mesmo, para a gente ver se no contexto brasileiro os resultados são tão bons quanto em outros países. E aprender mais sobre a ferramenta para ver como a gente poderia usar isso no futuro, que é uma ferramenta interessante que pode ajudar, pode ser uma alternativa aí para alguns métodos que a gente tem hoje. Sei. Quer dizer que, então, esse método está chegando ao Brasil, ele está se adaptando, então, à realidade brasileira, já existe em outros países do mundo? Já existe em outros países do mundo. Na verdade, a Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, já tem experiências desde o final da década de 80. Sei. Acontece que, com o avanço da tecnologia, como é um método que usa a informação que está dispersa no coletivo, né, das pessoas, antes, as dificuldades tecnológicas dificultavam um pouco o processo. Claro. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, todo mundo com acesso à internet, trouxe um ressurgir de interesse por esse tipo de ferramenta. Tá? Na verdade, todas as ferramentas que usam o crowd, né, para resolver problemas, usam a multidão para resolver problemas, elas têm ganhado mais atenção ultimamente. E essa é mais uma dessas ferramentas. Tá? Então, outros países já têm estudos mais avançados. Aqui no Brasil, eu diria que a gente está engateando. No meu conhecimento, esse é um dos primeiros estudos que vai tentar aplicar mesmo o conceito. Tem um proprietário isso? Alguém é dono dessa ideia? Olha, eu sei que tem gente tentando patentear métodos lá fora, né? Eu imagino. Mas, assim, como é um mercado, né? E você tem, dependendo do tamanho do mercado, você pode ter problemas de liquidez também com esse mercado. Então, tem métodos, por exemplo, que garante que eu consigo rodar com um grupo não tão grande de pessoas e, mesmo assim, eu tenho liquidez no mercado. Então, as pessoas que criam esses métodos tentam patentear esses métodos. Né? Tem muita pesquisa acontecendo, é um assunto muito interessante e tem muita coisa para ser feita na área ainda. Sem dúvida. Bom, Ivan, a gente vai continuar a nossa conversa aqui um instantinho, por favor. Okay. Olha, o prefeito... O pesquisador Ivan Roberto Ferraz, da Faculdade de Economia e Administração da USP, está aqui conosco. Ivan, queria fazer uma pergunta tão direta a você agora. Uma vez aprovado, né, que o método funciona, a CVM pode, então, dar um sinal verde e nós vamos ter, então, uma bolsa como essa que você explicou aqui agora a respeito dessas tendências futuras. São várias questões que a gente tem que se atentar. Né? Como eu falei, para o uso de dinheiro real, precisaria de uma autorização da CVM. Né? Para o uso de dinheiro fictício, como é uma espécie de jogo, né, com pontuações, ao invés de ser dinheiro de verdade, seriam pontos, eu não precisaria desse tipo de autorização. Só aí já dá para ter várias aplicações também usando um dinheiro fictício. Agora, se você pensar num mercado, numa escala muito maior, para ser usado numa eleição, e ter uma credibilidade, assim como tem as tradicionais pesquisas de opinião, sim, você precisaria ter uma regulamentação do assunto, mas é uma coisa assim que leva tempo, né, e ainda precisa de muito mais trabalho em cima para chegarmos a isso. Tá bom, Ivan, é o seguinte, nós não vamos poder publicar, eu ia pedir para você para a gente publicar, nós não podemos também publicar antes a não ser que seja, tem que estar registrado no TSE. Então, as pesquisas eleitorais precisam de registro. Exatamente. Né? Porém, esse é um método que não é uma pesquisa eleitoral, não dá para registrar, não tem margem de erro, não tem esse tipo de coisa. Para essa eleição está proibido enquetes também. Tá? Enquetes são proibidas também. Tá. A nossa pesquisa do mercado produtivo não é uma enquete, não tem nenhuma regulamentação para o assunto. Mas, como é um mercado ainda experimental, a gente acha prudente não divulgar. Tá? Inclusive, estamos buscando parecer da universidade. No dia seguinte, a eleição, no final da eleição, às 5 da tarde? Não, os resultados vão ser publicados depois em estudos acadêmicos mesmo. Tá bom. Tá? Na tese também. Ivan, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Heródoto. Obrigado. Prazer. Até logo.